Fala aí, galera. Tudo bem? Vamos então continuar nossas questões sobre a teoria da Constituição. O tema de hoje será poder constituinte. Vamos nessa. Que o direito é louco. Vamos à nossa primeira questão. O poder constituinte derivado decorrente permite a modificação de uma Constituição por procedimento disciplinado pelo titular do poder constituinte originário. Bem, pessoal, a questão tá errada. Temos que entender que o poder constituinte derivado decorrente é o poder que a Constituição atribui aos Estados-membros para se auto-organizarem, por meio da elaboração de suas próprias constituições. O conceito que se encontra na questão é o de poder constituinte derivado reformador, que é aquele criado pelo poder constituinte originário para a criação das normas constitucionais. Vejam o nosso esquema, e anotem pois é importante. Vamos para nossa questão número 2, de dois patinhos na lagoa. No que concerne ao poder constituinte, o STF considera inadmissível a invocação do direito adquirido ou da coisa julgada contra a determinação contida em eventual nova Constituição Federal elaborada por poder constituinte originário. A questão tá certa, pessoal. Segundo o STF, as normas constitucionais, por serem fruto do poder constituinte originário, têm, via de regra, retroatividade mínima. Então, caso venha a ser criada uma nova Constituição, o direito adquirido na ordem constitucional anterior poderá ser afetado. Partindo para nossa terceira questão, temos o seguinte, meu amigo. Diferentemente do poder constituinte derivado, que tem natureza jurídica, o poder constituinte originário constitui-se como um poder, de fato, inicial, que instaura uma nova ordem jurídica, mas que, apesar de ser ilimitado juridicamente, encontra limites nos valores que informam a sociedade. Bem, pessoal, a questão tá certa. Devemos levar com a gente para a nossa casinha que o poder constituinte originário possui natureza política, e é ilimitado no ponto de vista jurídico, pois não precisa respeitar os limites postos pela Constituição anterior, porém no ponto de vista não jurídico, que é o da moral, dos princípios de justiça, dos princípios de direito internacional, dos valores éticos e dentre outros que pairam no dia a dia, ele possui limitação. Além disso, o poder constituinte originário é incondicionado, pois sua manifestação não está sujeita a qualquer regra de forma ou de fundo, é inicial, pois a Constituição criada é a base de uma nova ordem jurídica. Já o poder constituinte derivado possui natureza jurídica, é limitado, é condicionado e não é autônomo. Passando para a nossa quarta questão, temos a seguinte parada. Considerando-se que a emenda constitucional, como manifestação do poder constituinte derivado, introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. A questão tá errada, pessoal. Galera, a emenda constitucional está sujeita ao controle de constitucionalidade, ou seja, elas são passíveis de inconstitucionalidade. Diferente do poder constituinte originário, que não está sujeito ao controle de constitucionalidade. Vamos para a nossa quinta questão. A superveniência de nova Constituição não afetará o direito adquirido na ordem constitucional anterior. Como já sabemos, pessoal, com a chegada de uma nova Constituição pessoal,
o direito adquirido em uma Constituição anterior será assim afetado, pois não existe direito adquirido em face do poder constituinte originário, exceto se o poder constituinte originário expressamente excepcione a regra da eficácia da retroativa mínima das normas introduzidas pela nova ordem constitucional. Podemos também lembrar novamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STF, em que diz não haver direito adquirido frente a uma nova Constituição. Vamos para a questão de número 6. São equivalentes às emendas constitucionais todos os tratados aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. A questão tá errada, pessoal. Pois não são todos os tratados que são equivalentes a emendas constitucionais, e sim apenas os que se tratarem sobre direitos humanos. Vamos ao artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos agora para a questão de número 7. Espero que vocês não estejam cansados de mim. Se vocês chegaram até aqui, esperem mais um pouquinho que a primeira parte está acabando. Vocês são fortes. Vocês conseguem. Vamos lá. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição. A questão tá correta, pessoal. Os tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados pelo rito das emendas constitucionais, terão status de supralegais, sendo superiores às leis infraconstitucionais, porém inferior às emendas constitucionais. Dá uma olhada nesse esquema sobre tratados internacionais. Vamos agora para a nossa 8ª questão. As constituições estaduais promulgadas pelos Estados-membros da Federação são expressões do poder constituinte derivado decorrente, cujo exercício foi atribuído pelo poder constituinte originário, às Assembleias Legislativas. A questão está correta, pessoal. Como já vimos, o poder constituinte derivado decorrente é poder dado aos Estados-membros para se auto-organizarem, por meio da elaboração de suas próprias constituições. Vamos para a 9ª questão. Devido ao status que tem uma Constituição dentro de um ordenamento jurídico, a entrada em vigor de um novo texto constitucional torna inaplicável a legislação infraconstitucional anterior. A questão tá errada, pessoal. Nem sempre o novo texto constitucional faz tornar inaplicável a legislação infraconstitucional anterior, pois essa pode ser recepcionada caso tenha conteúdo compatível materialmente com a nova Constituição. Para que isso ocorra, deve existir alguns requisitos para essas leis serem recepcionadas em nova Constituição. Como ter conteúdo compatível materialmente com a nova Constituição, estar em vigor no momento da promulgação da nova Constituição, ter sido produzida de modo válido na Constituição em que foi produzida. É isso, amiguinhos. Vamos para a questão de número 10, de aluno nota 10.
Desde que observem a cláusula de reserva de plenário, os tribunais podem declarar a revogação de normas legais anteriores à Constituição Federal com ela materialmente incompatíveis. Aqui a questão tá errada, pessoal. Pois o Poder Judiciário não tem competência de revogar lei anterior à Constituição Federal, pois uma lei anterior só pode ser revogada por outra. Podemos encontrar isso no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Passando para a nossa questão de número 11, temos a seguinte parada. Em respeito ao princípio da dignidade humana, previsto na CEF, caso o Brasil seja signatário de determinado tratado sobre direitos humanos, o referido tratado será recepcionado automaticamente como emenda constitucional. A questão tá errada, né, pessoal? Como nós vimos, o tratado internacional pode adquirir 3 status diferentes, como 1. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito das emendas constitucionais, que serão emenda constitucional. 2. Tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo rito das emendas constitucionais, que terão status supralegal. 3. Tratados internacionais, que terão força de lei ordinária. Passando para a questão número 12, temos o poder constituinte dos Estados, dada a sua condição de ente federativo autônomo, é soberano e ilimitado. Bem, pessoal, a questão está errada, pois o poder constituinte dos Estados é o derivado decorrente, que é o poder que tem competência para criar a sua Constituição estadual. Ele é limitado, condicionado, jurídico e subordinado ao poder constituinte originário, e além disso ele não é extensível aos municípios. As características que a questão traz é a do poder constituinte originário. Vamos agora para a nossa questão 13, que não é um número de azar e sim um número da sorte, pode crer, meu brother e minha sister. Com o advento de uma nova ordem constitucional, é possível que dispositivos da Constituição anterior permaneçam em vigor com o status de leis infraconstitucionais, desde que haja norma constitucional expressa nesse sentido. A questão tá certa, pessoal. Só é possível que normas constitucionais da Constituição anterior sejam recebidas pela nova ordem jurídica como normas infraconstitucionais se houver previsão expressa. Bem, pessoal, a primeira parte da nossa resolução de questões sobre o poder constituinte acabou. Caso esteja preparado para a segunda parte, clique no vídeo que está aparecendo do lado direito. Caso queira voltar para a aula de constitucionalismo, clique no vídeo à sua esquerda. Caso esteja cansado com o bumbum suado ou com sono, vá tomar um café. Só não invente de tomar Ritalina, pois pode lhe deixar futuramente bem doidão. Até já, pessoal!